Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa. Iniciamos a partir de agora o nosso programa transmitido pelas emissoras UNEC TV, Super Canal TV e TV Sistec. Hoje temos um programa muito especial. Devido à realização da nova eleição municipal na vizinha cidade de Santa Rita de Minas, no próximo dia 2, e como forma de ajudar o eleitor santarritense a conhecer melhor seus candidatos e fazer uma boa escolha na hora do voto, estamos promovendo entrevistas com os 3 candidatos a prefeito no pleito, aqui no programa Começo de Conversa. Serão gravados 3 blocos de 10 minutos cada, sendo um com cada candidato. Os candidatos responderão a 10 perguntas, as mesmas para todos eles, e haverá cronometragem para que cada uma delas seja respondida no prazo de 1 minuto. A ordem das gravações, assim como das exibições pelas emissoras, foi definida através de um sorteio realizado na noite da quarta-feira, dia 21 de junho, na Sala dos Pioneiros, Unidade 1 do UNEC, no Centro Universitário de Caratinga. O evento contou com a presença de candidatos e representantes, além de profissionais da UNEC TV e da diretoria da instituição. Pelo sorteio ficou definido que o candidato do PR, Clécio José Fernandes, o Gordo, será entrevistado no primeiro bloco, ficando o candidato da coligação PP-PT do B, Ademilson Lucas Fernandes, para o segundo bloco, e Valdir Rosa de Freitas, da coligação PRB-PTC, para o terceiro bloco. Vamos iniciar então com o primeiro candidato, Clécio José Fernandes, o Gordo. Ele tem 33 anos, é motorista e vereador, sendo o atual presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Minas. Ele é filho de João Batista Fernandes e Iris de Fátima Costa Fernandes. Clécio nasceu em Santa Rita, quando a localidade ainda era distrito de Caratinga, e vive em Santa Rita. E agora é candidato a prefeito da cidade pelo PR número 22. Clécio Fernandes, seja muito bem-vindo aos estúdios aqui da UNEC TV. É um prazer muito grande recebê-lo aqui. Eu queria só lembrar ao candidato que o candidato terá, a partir desse momento, assim que nós liberarmos o cronômetro, você terá 1 minuto para responder a cada pergunta, estando incluído nesse prazo aí de 1 minuto a pergunta e a resposta, ok? Ok. Vamos à primeira pergunta? Então, saltando o cronômetro, quais são os maiores desafios a serem enfrentados hoje em Santa Rita de Minas? Saúde e desemprego. A estrutura de saúde do município carente, dependendo quase 100% de Caratinga. O desemprego é grande, devendo ser combatido com ações voltadas para iniciativas e criações de vagas no município. Muito bem, nós estamos ainda no tempo de 1 minuto para a pergunta e para a resposta. Nós temos ainda mais 30 segundos ali pelo cronômetro, e aí nós vamos para a segunda pergunta, ok? Segunda pergunta. Nós estamos aguardando o tempo regulamentar. Muito bem, temos aí 7 segundos. Nós já vamos então para a nossa segunda pergunta. Agora, o prefeito é o funcionário número 1 do município. É também o que mais deve trabalhar. É o mais requisitado e o mais responsabilizado pelos munícipes. Vale a pena abrir mão da privacidade, da vida profissional e social e assumir o cargo de gestor público diante de tantas dificuldades? Por quê? Na verdade, como vereador, já abri mão da privacidade, da vida social. Em cidades menores, o vereador é o primeiro a ser chamado para resolver todos os problemas. Portanto, servir a população já é nossa rotina. Muito bem. Nós estamos aguardando o tempo regulamentar. Como acordado entre as emissoras e os candidatos, que nenhuma outra pergunta poderia ser feita, nem nenhum adendo. Então, nós precisamos aguardar o tempo. Temos aí 10 segundos ainda restantes para nós fazermos, então, a nossa terceira pergunta. E a terceira pergunta é a seguinte, Gordo. Diante do atual quadro de crise política e econômica do Estado e do país, onde e como buscar recursos para gerir o município? Mais importante que buscar recursos é administrar bem o que recebemos. O prefeito deve gastar o que arrecada, saber comprar bem e não aceitar desperdício do dinheiro público. Muito bem. Estamos aí com 30 segundos ainda restantes. Lembrando, telespectador, você está assistindo a entrevista com os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas. Nesse momento, nós entrevistamos o Clécio José Fernandes, o Gordo.
Nós estamos aguardando o tempo regulamentar para fazermos a nossa quarta pergunta. A quarta pergunta é a seguinte: há algum contato ou apoio de algum deputado majoritário ou não na região que possa auxiliar na obtenção de emendas parlamentares ou em algum tipo de auxílio? Temos o apoio incondicional do deputado Misael Varela e de Fred Costa, que já está juntos com nós na campanha, buscando melhorias para a saúde. Muito bem, o candidato respondeu a pergunta, nós precisamos aguardar o tempo regulamentar. Sei que você que chegou aí agora vai estar acompanhando a entrevista com os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas. E nós aguardamos o tempo regulamentar definido para cada pergunta e resposta para nós fazermos a nossa quinta pergunta. Sete segundos. A quinta pergunta é a seguinte: sendo Caratinga uma cidade polo, como estreitar os laços com o vizinho município na busca por apoio, principalmente em relação à área da saúde? A questão da saúde é crítica, dependendo de hospitais e de consórcios de saúde sediados em Caratinga. Pensamos em ampliar essa parceria com laboratórios e clínicas, sempre por meio de convênios. Muito bem. Antes de passarmos para a sexta pergunta, precisamos esperar o tempo regulamentar de 1 minuto, definido para essa pergunta que foi feita, que é a quinta pergunta. Nosso entrevistado de hoje, desse primeiro bloco, é Clécio José Fernandes, o Gordo, candidato a prefeito de Santa Rita de Minas. Sexta pergunta: qual é a arrecadação do município de Santa Rita de Minas, a média, de arrecadação? Qual o efetivo de servidores e quanto é comprometido com a folha de pagamento? O que fazer para fechar a conta, haja vista a lei da responsabilidade fiscal? A arrecadação gira em torno de 1.200.000. Temos 270 servidores efetivos, totalizando 330 com os contratados e nomeados. A folha está comprometida em 49% da arrecadação. Para fechar as contas, a prefeitura deve gastar menos do que arrecada. Como acontece em qualquer empresa, a prefeitura é uma empresa, porém pública. Muito bem. Mais alguns segundos para a gente complementar o tempo de 1 minuto. Nós vamos fazer uma pergunta que interessa aí a maioria da população, não só de Santa Rita, mas de todos nós, que é sobre a educação. Qual a sua proposta para a educação? A educação passa pela valorização do profissional, como os professores, pagamento do piso nacional e recursos de reciclagem e custos de reciclagem. Como forma de iniciativa, o professor, merenda de qualidade, material didático e uniforme para incentivar os alunos. Muito bem. Antes de fazermos a oitava pergunta, vamos esperar a complementação do tempo regulamentar de 1 minuto. Isso foi acordado entre os candidatos das emissoras e temos ainda mais 19 segundos e aí sim faremos a oitava pergunta ao candidato Clécio José Fernandes. Muito bem, vamos então para a nossa oitava pergunta. Candidato, qual a sua proposta para a segurança pública? Segurança pública é aumentar a parceria com os policiais civis, militar, dar mais apoio à polícia, buscando aumentar o número de policiais. Muito bem, nós estamos aqui aguardando agora o tempo regulamentar de 1 minuto e estamos entrevistando o candidato Clécio José Fernandes, o Gordo, candidato a prefeito de Santa Rita de Minas. E lembrando que as perguntas são as mesmas para os 3 candidatos, o tempo para pergunta e resposta também é o mesmo. E nós, em mais alguns segundos, faremos então
a nona pergunta desse primeiro bloco. Nona pergunta, candidato, até que ponto o imbróglio político da cidade, que provocou novas eleições, gerando um atraso de quase um ano para se definir um novo gestor, tem trazido prejuízos para Santa Rita de Minas? Se é que você acha que houve algum prejuízo. A marcação de nova eleição trouxe insegurança política, descontentamento popular. Prova disso será o baixo comparecimento às urnas. O município ainda não está no ritmo esperado porque aguarda as definições do prefeito e de sua equipe de governo. A confusão causada pelo candidato que não pôde tomar posse atrasou a administração em mais de 6 meses. Muito bem, respondida a nona pergunta, nós aguardamos mais alguns segundos e vamos para a última questão desse primeiro bloco, que também será considerada para todos os candidatos no segundo e terceiros blocos. E a terceira questão é o seguinte, candidatos. Você tem 1 minuto para os seus agradecimentos e considerações finais. Agradeço ao povo de Santa Rita que tem nos recebido bem e acreditado nas nossas propostas. Somos a novidade e a esperança. Novidade porque não fazemos parte daquela política que a população está cansada de ver. E esperança de uma Santa Rita melhor, onde nossos filhos não precisarão sair de casa em busca de melhor condição de vida, onde o dinheiro público seja gasto com responsabilidade, esperança em dias melhores, sem o retrocesso, e que Deus possa iluminar o próximo prefeito que for eleito, que se for eu, se for os outros, que Deus possa iluminar o caminho deles, que Santa Rita está precisando de um administrador. Muito bem. Candidato, nós agradecemos a sua presença aqui no começo de conversa. Vamos a um breve intervalo. Em seguida, voltamos para o nosso segundo bloco, quando, de acordo com o determinado através do sorteio, o candidato da coligação PP-PTdoB, Ademilson Lucas Fernandes, será o nosso entrevistado. Nós voltamos já. Estamos de volta com o programa Começo de Conversa, um programa muito especial hoje, recebendo os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas, eleição que ocorre no próximo dia 2. O programa que é transmitido pela Supercanal TV, pela TV Sistec e pela UNEC TV. De acordo com o determinado através do sorteio, neste segundo bloco, o nosso entrevistado será o candidato da coligação PP-PTdoB, Ademilson Lucas Fernandes, de número 11. Ademilson Lucas Fernandes, o Ademilson tem 44 anos, foi eleito vereador no último pleito e como presidente da Câmara se licenciou da função para assumir o cargo de prefeito, que por uma série de circunstâncias acabou ficando vago. Ele é filho de José Lucas Fernandes e Leizir Maria do Nascimento. Ademilson é casado com Marlene Rodrigues Franco Fernandes, com quem tem um filho. Ele é natural de Caratinga e é candidato a prefeito de Santa Rita de Minas. Ademilson é o nosso convidado especial desse segundo bloco. Ademilson, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da UNEC TV. Eu queria só lembrar o candidato que nós teremos 1 minuto para cada pergunta e resposta. Então, pergunta e resposta deverão ser feitas dentro de 1 minuto. E, cessado esse prazo, eu terei que interrompê-lo. Não será falta de educação, mas é o que foi acordado entre as emissoras e os candidatos. Isso. Vamos, então, à nossa primeira pergunta. Soltando o cronômetro, por favor. Quais são os maiores desafios a serem enfrentados hoje em Santa Rita de Minas? A falta de recursos no país, né? Reflete diretamente ao município, pois atinge saúde, educação e nos serviços primordiais no município. Muito bem. O candidato, nós estamos entrevistando o candidato Ademilson, de número 11, número 11 aí no pleito, e nós estamos aguardando o tempo regulamentar para nós passarmos para a nossa segunda pergunta. A UNEC TV, junto com TV Supercanal e TV Sistec, prepararam esse programa especial Começo de Conversa como forma de levar mais informação aos eleitores de Santa Rita de Minas.
Temos ainda 15 segundos dessa primeira pergunta para nós passarmos então à pergunta de número 2. Muito bem, 5 segundos. Nós vamos então à nossa segunda pergunta, candidato. O prefeito é o funcionário número 1 do município. É também o que mais deve trabalhar, o mais requisitado e o mais responsabilizado pelos munícipes. Vale a pena abrir mão da privacidade, da vida profissional e social e assumir o cargo de gestor público diante de tantas dificuldades? Por quê? Sou funcionário, né, do povo, eleito por 4 mandatos, e vou, né, continuar a exercer a minha vida pública, e porém de uma, né, outra forma, agora como prefeito da cidade eleito for, né? Muito bem, o candidato respondeu. Nós estamos aguardando o tempo regulamentar para a terceira questão. Lembrando que eu não posso fazer nenhuma pergunta adicional, nenhum adendo ao candidato, conforme foi acordado entre as emissoras e os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas. Nós vamos então, candidato, agora à nossa terceira pergunta. Diante do atual quadro de crise política e econômica do Estado e do país, onde e como buscar recursos para gerir o município? A crise está por todo o país, mas com uma equipe competente conseguiremos vencer. Temos em Santa Rita uma ótima equipe de funcionários e durante estes 6 meses de governo já temos mais de 2 milhões de propostas de convênios. Ok, vamos aguardar o tempo regulamentar. Lembrando ao telespectador que você está acompanhando a um começo de conversa especial, entrevistando os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas, a cidade vizinha aqui de Caratinga. Mais alguns segundos para nós fazermos a nossa quarta pergunta. Agora sim nós podemos então iniciar a nossa quarta pergunta. Candidato, há algum contato ou apoio de algum deputado, majoritário ou não na região, que possa auxiliar na obtenção de emendas parlamentares ou em algum outro tipo de auxílio? Temos conversando, né, com deputados, formando alianças para melhorar nossa cidade. Sempre a buscar de novo novos projetos. Muito bem, o candidato respondeu a quarta pergunta. Estamos aguardando o tempo regulamentar. Nós estamos com um programa especial Começo de Conversa, entrevistando os 3 candidatos ao cargo de prefeito da cidade vizinha aqui de Santa Rita de Minas. Nós temos ainda alguns segundos, conforme acordado entre emissoras e candidatos, para nós então fazermos a nossa quinta pergunta ao candidato Ademilson. Vamos então à quinta pergunta. A pergunta é a seguinte, candidato. Sendo Caratinga uma cidade polo, como estreitar os laços com o vizinho município na busca por apoio, principalmente em relação à área da saúde? Temos em Caratinga como uma cidade que em muitos pode ajudar, né? Sem entorno, hoje estamos buscando, né, parceria em todas as esferas. Caratinga e Santa Rita temos convênios com o consórcio de saúde e outros. Muito bem, nós estamos aí aguardando o tempo regulamentar para a nossa sexta pergunta. Você está acompanhando um começo de conversa especial com os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas. Neste segundo bloco, o nosso entrevistado é o candidato Ademilson. Mais alguns segundos. Agora sim, então nós vamos para a nossa sexta pergunta. Qual é a arrecadação do município de Santa Rita de Minas, a média, candidato? Qual é o efetivo de servidores e quanto é comprometido com a folha de pagamento? O que fazer para fechar a conta, haja vista a lei da responsabilidade fiscal? A arrecadação nosso município é de torno de 1 milhão, né, por mês. E a folha por volta de 47%. Aqui sim eu posso fazer um adendo, porque a pergunta tinha outras questões. A quantidade de servidores o senhor tem, candidato? Tem sim, a média de 308 efetivos. 308 efetivos, muito bem. Respondida a questão,
Nós aguardamos então o tempo regulamentar, foi acordado entre as emissoras, Supercanal TV, TV Sistec e UNEC TV, com os candidatos, para nós fazermos a nossa 7ª pergunta. Mais alguns segundos, então nós faremos agora então a 7ª pergunta. Candidato, qual a sua proposta para a educação? É aumentar, né, investimento na educação infantil com a ampliação, né, de vagas, construção da nova sede da creche e com atendimento a todas que têm necessidade. Muito bem, aguardando o nosso tempo regulamentar de 1 minuto para a pergunta e para a resposta, conforme acordado com os candidatos. E lembrando que nós estamos entrevistando aí, nesse programa especial de Começo de Conversa, os 3 candidatos a prefeito da vizinha cidade de Santa Rita de Minas. Mais alguns segundos para nós fazermos a nossa 8ª pergunta nesse bloco que tem 10 perguntas. Vamos sim, agora então a nossa 8ª pergunta. Qual a sua proposta, candidato, para a segurança pública? É apoiar a Polícia Militar, que trange, né, a melhoria no atendimento, no tático e móvel, né? E incentivo no que for necessário. Vamos aguardar então o tempo regulamentar de 1 minuto. Nós estamos com o Começo de Conversa especial. Esse é o 2º bloco de um programa que tem 3 blocos e que entrevista os 3 candidatos a prefeito nesse próximo pleito, no dia 2 de julho, na cidade de Santa Rita de Minas. O entrevistado desse 2º bloco é o Ademilson, ele que tem o número 11 nessa campanha eleitoral. E estamos aguardando aí mais alguns minutos, o cronômetro marca agora 8 segundos ainda. Então nós já vamos caminhar agora então, candidato, para a nossa 9ª pergunta. Até que ponto o imbróglio político da cidade, que provocou novas eleições, gerando inclusive um atraso de quase 1 ano para se definir o novo gestor, tem trazido prejuízos para Santa Rita de Minas? Se é que você acha que houve algum prejuízo. Eu não acho que houve prejuízo não, porque, né, eu assumi a prefeitura, né, graças a Deus a gente tem trabalhado muito, né, eu acho que é por isso que a gente, graças a Deus, né, a gente está sendo bem aceito pela população de Santa Rita de Minas e com certeza a gente vai trabalhar muito mais para a cidade. Muito bem respondida a 9ª pergunta, nós vamos para a 10ª pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é quando o candidato fará agradecimentos e suas considerações finais. Vamos aguardar mais alguns segundos para nós cumprirmos o tempo regulamentar acordado entre as emissoras e os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas. Então agora sim, candidato, a partir desse momento o senhor tem 1 minuto para os seus agradecimentos e as suas considerações finais. Quero, né, agradecer essa oportunidade, né, que a UNEC, né, e também que a TV Sistec está dando a gente, para a gente dar, né, essa resposta, né, que eu acho que foi muito bem elaborada. E eu tenho só a agradecer e quero agradecer o povo de Santa Rita de Minas também, tá? Muito obrigado. Muito bem, nós estamos com 30 segundos. Vamos aguardar o tempo regulamentar para fecharmos conforme acordado entre os candidatos, as suas assessorias, a assessoria jurídica das emissoras, de 1 minuto para cada questão apresentada. Muito bem. Agora sim, candidato, muito obrigado pela sua presença aqui, foi muito esclarecedora. Acho que os eleitores ganham com isso. Muito obrigado. E vamos a um breve intervalo. Na volta, o nosso último entrevistado, Valdir Roda de Freitas, da coligação A Força da Mudança ao Povo, PRB-PTC número 10. Nós voltamos já, não sai daí.
Estamos de volta com o programa Começo de Conversa, um programa transmitido pela Supercanal TV, TV Sistec e o NEC TV. Hoje um programa muito especial, recebendo os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas, eleição que ocorre no próximo dia 2. De acordo com o determinado através do sorteio, neste terceiro e último bloco, nosso entrevistado será o candidato da coligação A Força da Mudança é o Povo, PRB-PTC, número 10. Valdir Roda de Freitas, é o Valdir Rosa, tem 49 anos e é empresário. Ele é filho do fazendeiro Valdemiro Olímpio de Freitas e da senhora Maria Roda de Freitas. Valdir nasceu em Santo Antônio do Manhuaçu e mora em Santa Rita de Minas desde 1979. É casado com Alessandra, pai de 5 filhos e avô de uma neta. O empresário é candidato a prefeito de Santa Rita de Minas e é também o nosso convidado deste último bloco aqui no Começo de Conversa. Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui no Começo de Conversa. Eu que agradeço. Eu queria lembrar ao candidato que nós teremos 10 minutos para esse bloco e assim que eu fizer a primeira pergunta, o cronômetro será acionado e você terá 1 minuto entre pergunta e resposta para cada uma das 10 questões, ok? Ok. Então vamos então à nossa primeira pergunta, soltando o cronômetro, por favor. Candidato, quais são os maiores desafios a serem enfrentados hoje em Santa Rita de Minas? O meu maior desafio é voltar a cidade para os trilhos. A cidade tem 8 anos que está abandonada e Santa Rita precisa voltar a crescer. É fácil assim. Muito bem, o candidato respondeu a primeira pergunta. Nós temos que esperar o tempo regulamentar para fazermos a nossa segunda pergunta. E lembrando que esse é um programa de entrevista, um programa especial do Começo de Conversa, onde nós estamos entrevistando os 3 candidatos a prefeito da cidade vizinha de Santa Rita de Minas. Neste terceiro e último bloco, nós estamos entrevistando o candidato Valdir. Ele tem o número 10. Então, mais alguns segundos, e nós vamos então fazer a segunda pergunta ao candidato Valdir. 3 segundos, 4, vamos então caminhar para a nossa segunda pergunta. O candidato prefeito é o funcionário número 1 do município. É também o que mais deve trabalhar, o mais requisitado e o mais responsabilizado pelos munícipes. Vale a pena abrir mão da privacidade, da vida profissional e social e assumir o cargo de gestor público diante de tantas dificuldades? Por quê? Quando a gente é gestor, administrador, a gente monta uma equipe de pessoas capacitadas. Então isso facilita o nosso trabalho. Então é muito fácil administrar com a equipe que sabe e tem boa vontade de fazer. Muito bem, nós vamos esperar mais alguns segundos para fecharmos o tempo regulamentar. Um tempo que foi acordado entre as emissoras e os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas para esse programa especial Começo de Conversa, que está aproveitando para levar uma informação importante a todos os eleitores de Santa Rita de Minas. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Candidato, agora sim, diante do atual quadro de crise política e econômica do Estado e do país, onde e como buscar recursos para gerir o município? Com uma boa administração, a gente atrai investidores. E quem passa pela nossa cidade e vê uma gestão fina, apurada, um gestor que tem responsabilidade com a verba pública, ele acaba investindo na nossa cidade. É muito tranquilo a gente ter como acrescentar a nossa renda da cidade. Muito bem. O candidato respondeu a terceira pergunta. Nós vamos caminhar para a nossa quarta pergunta, mais alguns segundos só. Nós estamos entrevistando o candidato Valdir no terceiro e último bloco de um Começo de Conversa especial. Então, agora sim, vamos para a nossa quarta pergunta. Candidato, há algum contato ou apoio de algum deputado majoritário ou não na região, que possa auxiliar na obtenção de emendas parlamentares ou em algum outro tipo de auxílio? No momento, nós não temos nenhum candidato a deputado estadual e nem federal. Nós estamos ainda conversando, dialogando, para ver qual que é o melhor para Santa Rita de Minas. Melhor em que situação? Em verbas, emendas e também projetos. O mais arrojado é o que nós vamos contratar e vamos fechar uma parceria com eles para a cidade desenvolver.
Muito bem, o candidato respondeu a quarta pergunta. Lembrando ao telespectador que, conforme acordado com os candidatos das emissoras, eu não posso fazer nenhuma pergunta complementar, nenhum adendo. Nós temos que esperar o tempo regulamentar de 1 minuto para cada questão. Nós estamos aí faltando apenas 4 segundos. Agora sim nós vamos então encaminhar o candidato à quinta pergunta. Sendo Caratinga uma cidade polo, como estreitar os laços com o vizinho município na busca por apoio, principalmente em relação à área da saúde? Primeiramente, nós vamos negociar uma dívida que nós temos com a Casa de Saúde e o hospital. Assim que a gente realinhar com elas, nós vamos renovar os convênios, né, para dar mais opção para os moradores de Santa Rita de Minas, né, poder escolher Casa de Saúde ou hospital. É uma área que está muito precária lá e as pessoas estão reclamando muito. Hoje eu estava na zona rural fazendo uma visita, de cada 10 casas que nós entramos, 8 reclamou da área de saúde. Falou que não tem médico, falou que não tem remédio, uma hora tem o remédio, mas não tem o médico. E isso nós temos, é prioridade. Nos primeiros meses de mandato, nós vamos estar resolvendo essa questão. Já vamos alinhar com o doutor Souza e, de primeira mão... Vou ter que interromper, candidato, infelizmente. É a regra do jogo, vou passar essa pergunta. Qual é a arrecadação do município de Santa Rita de Minas, a média? Qual é o efetivo de servidores? E quanto é comprometido com a folha de pagamento? O que fazer para fechar a conta, haja vista a lei da responsabilidade fiscal? Exatamente, é um ponto principal que eu até gosto de discutir. O arrecadamento da prefeitura hoje gira em torno de 1.300.000 a 1.400.000. Ah não, desculpa, perdão. Jura em torno de 1 milhão a 1.300.000, dependendo da época do ano. Você sabe muito bem que a prefeitura arrecada mais dinheiro entre o mês de janeiro, fevereiro e março, por causa do IPVA, IPTU, e na entre safra cai para R$1 milhão. E os servidores estão atingindo a folha de pagamento de 50% a 52%. E muito bem, candidato. Vou ter que te interromper, você me desculpa, é a regra do jogo. Sétima pergunta, qual a sua proposta para a educação de Santa Rita de Minas? Pois é, a minha proposta para a educação de Santa Rita de Minas é o seguinte: nós temos que reabrir uma escola lá no Juca Antônio, Anacreto, que foi fechada nesse período, e reformar todas as outras, que está muito precária na nossa cidade. Então, esse é o nosso objetivo, e uniformizar todos os alunos, que para a gente identificar e também voltar com um projeto de escola ao tempo integral. É o que a população está cobrando. Muito bem, o candidato respondeu a sétima pergunta. Vamos aguardar alguns segundos para passarmos à oitava pergunta, nesse terceiro e último bloco, no começo especial, com os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas. Vamos então à nossa oitava pergunta, candidato. E a pergunta é a seguinte: qual a sua proposta para a segurança pública? Muito bem, um ponto muito importante e preocupante na nossa cidade. Nós estamos com a intenção de colocar câmeras filmadoras nos pontos estratégicos da cidade, renovar ou comprar novas viaturas e melhorar o quadro do efetivo, que está muito precário na nossa cidade. Muito bem, o candidato Valdir respondeu a oitava pergunta desse começo de conversa especial com os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas, a cidade vizinha aqui de Caratinga. Ele é o entrevistado desse terceiro e último bloco. Um programa transmitido aí pela Supercanal TV, pela TV Sistec, pela UNEC TV, como forma de levar mais informações e ajudar o eleitor de Santa Rita na hora do voto. A nossa nona pergunta para o candidato, vamos aguardar mais um segundo, agora sim. Até que ponto, candidato, o imbróglio político da cidade, que provocou novas eleições, gerando um atraso, inclusive, de quase um ano para se definir o novo gestor, tem trazido prejuízos para Santa Rita de Minas? Se é que o senhor acha que houve algum prejuízo? Com certeza houve um prejuízo imenso, que até no momento não iniciou nenhuma gestão política ainda. A cidade está um corpo sem cabeça. Então você imagina uma cidade com 260 pessoas trabalhando e não tendo uma pessoa para comandar, o prejuízo é evidente.
Muito bem, o candidato respondeu a 9ª questão. Nós temos uma última questão a ser apresentada. E lembrando que você está assistindo aí ao começo de conversa especial com uma entrevista com os candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas, uma cidade vizinha aqui de Caratinga, cujo pleito acontecerá no próximo dia 2 de julho. A 10ª questão não é uma questão, não é uma pergunta. E a partir desse momento, candidato, o senhor tem 1 minuto para os seus agradecimentos e considerações finais. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer à população de Santa Rita, que está me recebendo com muito carinho, com muito amor. Nós já estamos terminando a zona rural e fomos muito bem recebidos. Pessoas nos recebem com um sorriso no olho, que é muito importante, e faz também o seu desabafo. Então, quando a pessoa está desabafando com a gente tem certeza que ela precisa de mudança. Então, meu povo, bora mudar. É fácil assim. Muito bem, nós vamos esperar mais alguns segundos para o final do tempo regulamentar, para nós encerrarmos esse terceiro e último bloco, no começo de conversa especial com os candidatos a prefeito da cidade vizinha de Santa Rita de Minas, cujo pleito acontece agora no próximo dia 2 de julho. Muito bem, candidato, queria te agradecer, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio da UNEC TV. Professor Eugênio. Estamos encerrando o nosso programa de hoje, que teve o intuito de ouvir as propostas dos candidatos a prefeito de Santa Rita de Minas, na eleição do próximo dia 2 de julho. A iniciativa é uma realização de um pool de emissoras, UNEC TV, Supercanal TV e TV Sistec. Esperamos ter contribuído de forma sistemática com o eleitor para que ele possa fazer uma boa escolha na hora do voto. Boa sorte a todos. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo começo de conversa, se Deus quiser.